Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lhe convidar à leitura e reflexão do Evangelho do dia 23 de março, João capítulo 5, versículos de 31 a 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão um testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai, que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus ele repreende os judeus que ainda insistiam em pedir sinais para poderem crer. O argumento do Senhor é contundente. O povo judeu teve a graça de receber as Escrituras, mas, se crescem de verdade no que dizem elas, seriam capazes de enxergar que o Antigo Testamento não fala de outra coisa além de Jesus. Como está escrito, as Escrituras dão testemunho de mim. O próprio Senhor diz. E como era possível que o povo da época, tendo o texto sagrado em mãos, ao seu alcance, podendo examinar, parecia ter os olhos vendados? A resposta o próprio Jesus nos dá no Evangelho de hoje, no versículo 40, que está escrito: Não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Mas o que Jesus está dizendo a nós com isso? Em outras palavras, não podeis encontrar-me porque não me quereis encontrar. Então, quando Jesus diz no Evangelho de hoje, no versículo 40, não quereis vir a mim para ter a vida eterna, ele está nos dizendo que não podeis encontrar-me porque não me quereis encontrar. É o que os judeus viviam naquela época. Porque para crer é preciso estar aberto, dócil, de coração aberto à graça de Deus. E os judeus não estavam. Tinham as Escrituras, mas as Escrituras não penetravam no seu interior devido a não estarem com o coração aberto. Aqui nos deparamos com o problema dos judeus. Esse era o problema deles. Não era de incapacidade de leitura, mas da indocilidade, da dureza de coração, da cegueira deles. O Senhor então nos mostra isso ao dizer no Evangelho de hoje: O Pai que me enviou dá testemunho a meu favor, mas vós, que passais a vida com as Escrituras, nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. Porque eles, os judeus da época, o povo da época, liam as Escrituras, mas nunca puderam colher delas o fruto. Qual é o fruto que eles não podiam colher? Era o fruto da fé. Mas por quê? Porque eles não estavam dispostos a acreditar naquele que o Pai enviou. Eles não estavam de coração aberto a acreditar naquele que os falavam. Não estavam dispostos a acreditar que Jesus estava no meio deles. Eis o motivo pelo qual a palavra não encontrou morada neles. É o que está escrito no versículo 38. Ainda está escrito que, se rejeiteis a palavra viva e encarnada, como esperais compreender a palavra do texto sagrado?
Se fechais os olhos para aqueles de quem falam a lei e os profetas, de que vos aproveita estudar o que dizem uns e outros? Se não abris, enfim, vossos corações para que neles faça sua morada a palavra do Pai, de que adianta trazer tantos versículos gravados na memória? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, está escrito: porque se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E como só ele, Jesus, Filho unigênito, viu o Pai, é somente por ele, por Jesus, que, tornados filhos no Filho, nós teremos a graça de ver a Deus. Somente nele, somente por ele. Senhor, nós te pedimos, ilumina nossa mente, Pai. Ilumina nossa mente, a nossa inteligência com a sua luz, a luz da fé, Pai. Ilumina, Senhor, nossa inteligência com a luz da fé. Nós te pedimos, Pai. E nos dê a graça de acolher em nosso coração o Filho único, Cristo Jesus, que está no seio do Pai e por quem Deus nos é plenamente revelado. Pai, abra nosso coração. Abra nosso coração à graça, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos, Pai. Abra-nos, Senhor Jesus, e que a nossa mente seja iluminada pela Tua luz, a luz da vossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.